Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Aline Diane, sou terapeuta sistêmica, especialista em almas e relacionamento. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que ao decorrer de fazer esse conteúdo, falou muito também comigo, né? Relacionamentos como espelho, o que o outro está tentando mostrar sobre nós, né? Essa contra-transferência, porque, na verdade, o que faz a gente se atrair pelo outro é uma parte inconsciente que tem de você naquela pessoa. Então, quando a gente se relaciona, seja de maneira de homem e mulher, ou seja de uma amizade, seja de um trabalho, tem de você naquela pessoa. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, que reflete o que precisa ser olhado dentro de nós, que a gente evita de olhar, né? Às vezes a gente olha aquela pessoa, dá uma repulsa, né? Ou traz uma atração. Isso diz mais sobre você do que você possa imaginar. Quem sou eu, né? Eu sou a Aline Diane, como eu disse, sou terapeuta de casais, família, consteladora sistêmica, renascedora, coach e psicanalista. E a minha missão é ajudar as pessoas a resgatarem o amor, onde ele adoeceu, e a curarem relações que se tornaram campo de guerra e a se reconectarem com a verdade da alma, porque todo relacionamento é um espelho e, às vezes, um pedido de socorro disfarçado. E o maior amor que nós podemos ter é conosco mesmo, né? Quando eu me curo, curo a minha primeira relação, que é com o papai e com a mamãe, né? Como foi esse relacionamento, como foi esse ambiente, eu vou poder ter relacionamentos saudáveis, seja amoroso, seja de trabalho, como eu disse, ou seja de amizade. Eu me curo, curo todo o meu sistema. E eu trouxe aqui, né, algumas perguntas para fazer a gente refletir sobre esse tema, né? Você já se pegou pensando, por que eu atraio sempre, calma aí, tá na minha frente, sempre o mesmo tipo de pessoa? Já aconteceu de você sair de um trabalho e entrar, né? Eu tenho, por exemplo, uma paciente, né? Que ela sempre repete o mesmo padrão de trabalho, sempre ambientes tóxicos. E aí eu perguntei a ela como que foi como foi a sua infância, como que era o ambiente que você foi criado, se era um ambiente funcional ou um ambiente disfuncional. E lá ela relatou, né, que era um ambiente muito tóxico, a mãe era muito. Ela sofria, a mãe, no caso, sofria agressões, né, do pai, e depois sofreu agressão do padrasto. Então, ela foi criada num ambiente tóxico. E ela repetiu esses padrões, não necessariamente em casa, mas ela repetiu nas relações de trabalho. Então, assim, quando a gente não entende, não tem consciência, né, de como nós, no nosso ambiente, influencia, né? Eu costumo dizer que a gente se preocupa muito com o que vai comer. Ah, eu estou de dieta, então não vou comer aquele doce porque me faz mal. Mas a gente não se questiona o ambiente que a gente se alimenta, do que a gente se nutre, né, nesse ambiente. Porque a criança, ela aprende com repetição. Então, fica gravado aqui na memória, repetidamente, sobre aquele ambiente. Então, assim, não é só o que a gente come, mas onde que nós somos inseridos, isso fala muito sobre a nossa vida, que vai refletir na nossa vida adulta. Ou ainda pior, porque alguém que eu amava tanto me magoou tão profundamente, né? O que que você projetou, qual expectativa você criou naquele outro? Né? A gente, às vezes, cria várias expectativas, achar que o outro vai nos salvar, né? Salvar de quê? Será que talvez você quisesse consertar algo lá atrás, por exemplo? Um relacionamento dos seus pais, que, né, era um casamento muito tóxico e você queria salvar essa relação, né? Porque a criança, ela deseja estar com papai e mamãe, né? É um sonho de toda criança.
Só que, se não é possível, às vezes eu trago na vida adulta, tentando consertar o casamento de papai e mamãe. Já aconteceu comigo, quando meus pais se separaram, e eu fiquei nessa loucura de tentar consertar. É como se eu pegasse um vaso que estava quebrado e eu mesmo, uma coisa que não era minha, mas por alguns motivos de culpa, eu achei que eu tinha que consertar a relação dos meus pais. E aí eu passei um bom tempo da minha vida tentando dar um jeito naquilo que, de verdade, nem era para, talvez, não posso dizer que não era para existir, senão eu não estaria aqui. Mas era uma relação que não tinha amor, né? Que não tinha elementos que fazia aquela relação ficar saudável. Mas na minha cabeça, eu tinha que dar um jeito de pegar aquele vaso que estava quebrado e colar, né? Já ali já estava sendo muito terapeuta, mas de forma errada, né? Mas se eu te dissesse que toda relação, sim, toda é um espelho, exatamente, né? A gente evita de se olhar no espelho com medo de ver as imperfeições, né? Uma mancha aqui, uma espinha aqui, mas a gente todo tempo está se vendo no outro, né? Como eu disse, às vezes a gente acaba repulsando aquela pessoa, mas pode ser que algo nela te diz sobre você que está mal resolvido dentro do seu emocional, do seu inconsciente. Que o outro mesmo, nos momentos mais difíceis, está revelando algo que existe em você, né? Como eu disse, é o outro, o tempo todo ele está mandando informações sobre nós, é sempre sobre nós, nunca sobre o outro. E hoje vamos mergulhar no que o outro está tentando te mostrar. E talvez você veja algo que estava escondido até de você mesmo. Quando uma pessoa, por exemplo, some, você vem gatilhos de rejeição e abandono quando você não está bem resolvido nisso. Às vezes a pessoa só teve um dia corrido, mas na sua mente, aquela pessoa já não te quer mais, não tem desejo, ou você se sente, nossa, eu fiz algo errado. E eu fico o tempo todo se punindo, se questionando. O que você vê no outro que te desperta amor ou repulsa? Eu gosto de fazer uma dinâmica, né, na minha clínica, que quando essa pessoa, esse cliente, esse paciente, né, tem muita dificuldade de ver qualidades nos pais. E aí eu sempre faço essa dinâmica, você também que vai ouvir essa aula, pode fazer essa dinâmica também. Que é o quê? Bote 5 características de papai e de mamãe, 5 positiva e 5 negativa. E aí, eu já fiz com vários, né, vários pacientes, e é interessante que algumas pessoas têm dificuldade de colocar e outras, né, conseguem fazer com facilidade. E aí, quando se pega o resultado dessas colunas, né, dessas percepções, e eu pergunto a essas pessoas: você se identifica com tudo que está aqui? E aí você vê quanto que cai a ficha, né? Porque, na verdade, quando eu falo do outro, eu estou falando de mim. Porque eu estou baseando no que eu vejo. São as minhas lentes. Então, assim, quando você vê algo do outro, é sobre você. O que você está tentando consertar nas pessoas? Como eu disse, né, eu passei bom tempo da minha vida tentando consertar o casamento dos meus pais. Até que então eu percebi, né, que caiu a ficha que não tinha o que consertar. A vida é feita de escolhas e está tudo bem, né? Então a gente às vezes passa a vida toda tentando, porque na nossa mente a gente criou uma fantasia do que é ideal. E aí, enquanto isso não acontece, a gente fica tentando consertar. Qual o padrão que tem se repetido nos seus relacionamentos? É para você pensar. Será que, Aline, eu nunca tive uma relação saudável? É possível ter? Sim. A partir do momento que você já sabe que não é saudável, você consegue fazer o oposto. Uma vez eu tive uma líder por um tempo da minha vida, e a gente trabalhava como um grupo de empreendedoras, né? E ela trouxe um testemunho muito interessante, né? Ela trouxe
como ela fez o casamento dela dar certo, né? Porque, e faz, né? Até hoje. Porque ela veio de uma família totalmente desestruturada, e aí ela falou assim: se meus pais fizeram dessa forma, eu fazia o oposto. E ela está casada há muitos anos, acho que 20 e poucos anos, né? Com o mesmo homem. Porque ela tomou uma decisão, ela já sabia que aquele caminho ia dar o resultado do que ela teve na infância. Então, ela tomou outros caminhos. É fácil? Não é fácil, porque você está lutando contra o seu sistema. O que seria natural é você está indo contra, ir contra a maré, né? Então, não é fácil, mas é possível. É uma questão de escolha, decisão, o tempo todo. Teoria do espelho. Eu quero fazer uma dinâmica. Imagine que toda pessoa que cruza no seu caminho carrega um espelho invisível nas mãos. E esse espelho pode refletir. E aí, para você pensar, o que você admira, mas ainda não expressa em si? Existe na jornada da vida, a gente vai conhecer diversas pessoas. E eu, como analista que sou, e eu gosto, né? Cada pessoa que eu conheço, eu faço isso para mim. Eu vou sempre analisando o que aquela pessoa, de alguma forma, me trouxe. Eu faço sempre uma análise, né, durante o meu dia, porque eu sempre estou em eventos, né, sempre estou no movimento. E aí, eu sempre tento fazer uma análise daquele dia. E aí eu vou vendo o que aquela relação, o que aquele encontro, né? O que aquele network, o que ela fala com aquela pessoa quis me dizer, né? O que se trouxe uma admiração, o que veio negar, mas que ali está gritando com atenção. Lembra que é sempre sobre nós. Por isso que é muito difícil assumir a autorresponsabilidade. A gente quer o tempo todo culpar o outro, mas é sempre sobre nós. O que você rejeita, mas que precisa ser acolhido. Então, eu sempre faço essa análise, né, antes de dormir. Eu faço essa meditação do meu dia. O que aquela situação, inconscientemente, é lógico que eu tenho prática, né, tenho autoconhecimento para isso, mas eu sempre fui uma pessoa de refletir, né, sempre fui uma pessoa de falar menos e ouvir mais, e aí eu trago essa reflexão, e eu quero deixar isso para você, que vai ouvir essa aula, né, que você faça isso também, faça uma análise do seu dia, por que aquela pessoa talvez te incomodou? Será que dentro de você não tem algo que precisa ser visto, que você foge? E eu estou aqui, né, como a sua terapeuta, posso ser a sua terapeuta e te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Isso é evolução, isso é libertador. O espelho não tem culpa, ele apenas revela. E aí, mediante essa palavra, né, essa frase, eu lembro de uma situação que não lembro onde que eu ouvi essa história, mas que falou muito, né? Que um casal, eles acabaram de casar e eles foram morar e tinha uma vizinha, né? Uma senhora que era vizinha deles. E essa menina começou a observar essa senhora na hora dela pendurar as roupas, né? Essa recém-casada ficava reparando essa senhora. E ela sempre criticava e comentava com o marido: poxa, ela não lava a roupa direito, pendura a roupa lá toda suja. E isso, o marido dela só ficava ouvindo essas críticas que ela falava da vizinha. Lembrando que ela tinha acabado de casar. Ela deveria estar cuidando da vida dela, né, do casamento dela. E aí, um belo dia, ela percebeu, nossa, ela agora aprendeu, né, a lavar roupa direito. E aí, nesse belo dia, o marido dela disse: não, amor, porque eu que limpei a nossa janela. Então, assim, o espelho não tem culpa, como a janela não tem culpa. Ela apenas só revela. E quanto mais você tenta quebrar o espelho, ou seja, mudar o outro, mais você se fere com os cacos que voltou para você mesma, né?
como diz, né? Se eu quero... É como se eu quero dar flores para alguém, o perfume dessa flor sempre vai ficar nas mãos que deu. Da mesma forma, o quanto mais você tentar quebrar o espelho, ou seja, mudar o outro, porque você acha que é culpa do outro, não assume a sua autorresponsabilidade, mais você se fere com os cacos que volta para você mesmo. Então, assim, é um momento de reflexão, né? Eu costumo dizer que eu gosto de trazer muito esses insights, né? Assim que eu trabalho, a partir do momento que eu tenho consciência do meu comportamento, das minhas atitudes, eu mudo o meu comportamento. Então, é através das perguntas, né, que fazem a gente mudar a nossa direção. E aí eu trouxe alguns modelos de espelho, né? Tipos de espelhos relacional. Tipo de relacionamento. O primeiro é tipo de espelho, né? O espelho da sombra. O que esse espelho reflete? Partes que você rejeita ou esconde. Aí eu trouxe até um exemplo, né? Que diz assim: se irritar com quem é arrogante, mas tem que se impor. A gente aprende que a gente deve ignorar, né, as nossas sombras, os nossos defeitos. A gente sempre tem que mostrar o tempo todo as nossas qualidades e virtudes. Mas é nos defeitos, nas sombras, que diz mais sobre nós do que a gente possa imaginar. Diz mais sobre quem nós somos, quem é a nossa persona de fato. E por isso que é bom a gente olhar essa sombra, para a gente se reconhecer. E está tudo bem, porque existe luz e sombra dentro de nós. Existe, né, coisas que precisam ser olhadas e coisas que a gente tem como ponto forte, que também precisa ser olhada e a gente precisa mais valorizar. O espelho da luz, o que reflete? Potenciais adormecidos, admiração profunda. Lembra que eu disse? Tem a sombra e tem a luz. E a gente tem que, não é que a gente tem que abandonar a sombra jamais, a gente tem que olhar para os pontos pontos que precisam ser melhorados, que seriam essas sombras, e valorizar os pontos fortes, porque todos nós temos habilidades, dons diferentes, e isso faz a gente ser sujeitos diferentes. E se encanta por alguém seguro e ousado, porque, na verdade, você queria ser assim, mas você não tem coragem de assumir esse lugar. Espelho da ferida, crenças inconscientes e traumas da infância. Atração por pessoas emocionalmente indisponíveis. Lembra que eu disse que a gente acaba repetindo um padrão? Então, exatamente isso. A gente atrai pessoas quando a gente está mal resolvido. Por exemplo, eu tive a questão do abandono. Eu sempre atraí homens que acabam me abandonando ou me rejeitando, porque era uma ferida que estava mal resolvida. Então, eu acabo atraindo, porque são maneiras inconscientes, tá? A gente está falando de inconsciente, a gente não está falando do consciente, do frontal, não, a gente está falando do inconsciente, né? É o que dirige a nossa vida. Espelho do repeteco. Padrões herdados, lealdades invisíveis. Sempre vive triângulos amorosos ou rejeições. Eu gosto desse triângulo que a constelação fala, né, do triângulo aqui, que existe o perseguidor, o salvador e a vítima. E enquanto a gente agir como criança, ontem eu estava fazendo uma constelação com uma adulta, lógico, né, porque a gente não faz constelação com criança, mas olha que interessante, e foi um tema sobre relacionamento mesmo, sobre amor, né? E aí, interessante que ela escolheu para ela uma boneca, uma criança. Ela não escolheu ela adulta, ela escolheu uma criança. E aí, como uma criança vai se relacionar, como que uma criança vai ter sexo, como que uma criança ela vai amar consciente? Não tem como. A criança é criança, ela cria fantasias, amor platônico, ela não tem consciência do que é o melhor amor consciente para ela, o que é um amor saudável. E aí, para você ver como ela se via dentro das relações. Ela não tinha crescido ainda, né? E a gente fez um trabalho, é lógico, de reconexão com a mulher dela adulta, e colocou a criança no lugar de criança.
Mas quantas pessoas não têm consciência disso, né? Às vezes a gente não tem um bom relacionamento porque a gente está de maneira inconsciente, como uma criança dentro dessa relação. Então, por isso que é necessário a gente ter autoconhecimento, entender a nossa história, né? Por isso que eu falo que eu sou apaixonada por a constelação, por isso que eu sou terapeuta sistêmica, porque nunca começa com a gente. A gente vem de outras pessoas, a gente vem de várias histórias. No mínimo, tem 4.000 e poucas pessoas dentro de você. Então, você nunca está sozinha. Você carrega retalhos dessa herança, dessa grande família que você foi inserida. Então, é necessário você olhar da onde você veio, conhecer a história o máximo possível que você puder, né, para você poder mudar o seu caminho. Eu trouxe uma dinâmica, eu gosto de fazer dinâmica, momento vivencial, o espelho revelado. E você que vai assistir essa aula, eu peço que feche os olhos e visualize, né? Feche os olhos, respire no mínimo 3 vezes, né? Fique aqui, sinta o momento, o aqui e o agora. Se desliga do mundo externo e se concentre somente na minha voz. E eu peço que você feche os olhos e visualize uma pessoa que tem você teve uma relação muito intensa. Pode ser papai, pode ser mamãe, pode ser um ex-companheiro, um ex-namorado, pode ser de amor, pode ser de dor, de amor ou de conflito. Eu gostaria que você visualizasse essa pessoa, que você teve uma relação profunda. E imagine que essa pessoa segura um espelho. Né? Essa pessoa, ela vem de encontro a você e te traz esse presente, né? E te mostra esse espelho. E esse espelho tem algo que você, por muito tempo, buscou achar a resposta, mas você não sabia. Mas hoje, esse espelho vai te revelar. E aí eu gostaria de saber qual é a emoção que surge. Né? Essa aula vai ficar gravada. Você pode me buscar através do Instagram, Aline Diane Terapeuta. E você que fizer essa dinâmica, eu quero ouvir. Qual é a emoção que surge, né? Mediante essa visualização, essa pessoa chegando com esse presente para você, e ela te entrega esse espelho. Qual é a emoção que surge? Qual parte sua que está sendo refletida que você não vê? E o que esse reflexo quer te ensinar? Então, são 3 perguntas que eu faço para você. Você que for fazer essa dinâmica no seu tempo, mas eu quero saber como foi essa dinâmica, né? O que trouxe de insight para você? Até aquilo que parece que não faz sentido, faz sentido. Sem julgamento, sem tentar controlar, mas deixa o fluxo vir, a energia, a memória vir, os insights. Se permita. E agora, devolva esse espelho para você, né? E respire, aceite e acolhe. Acolhe esse espelho. Esse espelho, como eu disse, ele reflete mais sobre você. Não tenha medo das sombras que podem vir através desse reflexo. Lembre que é libertador quando a gente conhece a nossa verdade. A verdade nos liberta, a nossa verdade. Não existe uma verdade absoluta, existem meias verdades, né? A sua verdade. Então, não tenha medo de se encontrar com você mesmo. Tenha medo de passar uma vida toda sem se conhecer. Eu quero deixar uma mensagem: relacionamentos não são um problema, eles são o portal. O outro só ativa o que já está em você. E isso é uma oportunidade de cura e não de culpa. E na próxima interação, né, ao invés de julgar o outro, você pergunte: o que em mim está perdido, pedindo reconhecimento através dessa experiência? Tudo na vida é uma experiência.
Então, o que essa experiência que chegou até você, esse relacionamento, seja de trabalho, seja amoroso, seja de amizade, o que ela está pedindo, que você precisa reconhecer. E assim, eu finalizo essa aula com muita gratidão por a oportunidade. Finalizei. Obrigado, Aline. Deus abençoe. Você Amém. pode parar o compartilhamento aí, se você quiser. Obrigado, Aline. Deus abençoe. Deus abençoe a todos aqueles que participaram com a gente. É com muita alegria que a gente recebe a Aline aqui. Obrigado pelo apoio, Aline. Deus abençoe. E eu faço um convite para você hoje, que está nos assistindo ao vivo, que vai nos assistir no YouTube. Faça parte do nosso Clube Bússola, faça parte da nossa mentoria. Acesse o link abaixo que vai estar no vídeo, que nós temos muito para ajudar as pessoas. Nos ajude a ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas o possível. Leve a mensagem àquele que precisa. E nós vamos ficar agora para o final para tirar dúvida dos nossos alunos, para responder as perguntas que eles têm sobre o tema. E seja muito bem-vindo aquele que quiser fazer parte da nossa comunidade, essa comunidade que está crescendo, essa comunidade que vai levar o melhor para o mundo. Deus abençoe e até a semana que vem.